em pensamentos, em acontecimentos do dia. Mas eu queria que você agora colocasse a mão sobre o seu coração e dissesse assim: Senhor, aquece o meu coração. Aquece o meu coração, para que ele seja cheio, cheio, cheio de Ti. Aquece o meu coração, para que ele não se desvie nos meus pensamentos. Aquece o meu coração, para que eu não vá pela vertente da minha carnalidade, da minha culpa. Assim como Isaías, que quando se achou diante do Senhor, disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Talvez se a gente puxasse para nós, a gente pudesse dizer: Senhor, ai de mim, porque muitas vezes tenho pensamentos impuros, sentimentos impuros. Ai de mim, porque eu tenho visto o Senhor. Quantos aqui essa noite podem dizer: eu tenho visto o Senhor? Eu tenho visto o Senhor na provisão da minha casa. Eu tenho visto o Senhor na guarda. Assim como o Salmo 91. Eu estou à sombra do Onipotente. E eu preciso aprender a dizer: eu confio no Senhor. Descansa meu coração. Você pode dizer isso para você? Diga: descansa coração. Confia em Deus. Diga: descansa minha alma. Confia em Deus. Porque certamente ainda o louvarei. Você crê que você ainda louvará o Senhor? Pelos pedidos de oração que você fez em outrora, hoje já é real na sua vida. Como os pedidos de oração de hoje, lá na frente você louvará ao Senhor. Diga: Senhor, aquece o meu coração, para não me esquecer de quão bom o Senhor tem sido comigo. Diga em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte a Ele. Diga aleluia. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Que bom que você está aqui. E você veio nesse culto de ouvir a palavra. E é tão importante esse culto de oração, irmão. É um culto onde você expressa o amor que você tem em Cristo. E que você vem exatamente para entender a Bíblia. Mas eu vi uma frase hoje que falava sobre o culto de oração, que dizia assim: é normal, acho que é isso, é normal ter pouca gente no culto de oração. É comum, comum. É comum ter pouca gente no culto de oração, mas não é normal. A frase é essa: é comum ter pouca gente. Não é aqui, é em toda igreja tem pouca gente no culto de oração. Mas não é normal, não é coisa de crente. Culto de oração era onde os crentes deviam mais vir para buscar, para deixar um pouco o corre-corre de lado. Eu senti de passar essa frase para vocês, que mexeu comigo, é isso mesmo. Não só para o culto de oração, mas tem tanta coisa que é comum hoje no meio cristão, mas não é normal. Não deve ser visto como normal. Amém, igreja? Aleluia. Vamos receber a nossa querida diaconisa Lilian. Vai trazer a ministração de hoje. Aleluia. Levanta as mãos para cá, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar na tua casa, de mais uma vez ouvir a tua palavra e ser cheio do teu Espírito Santo. Usa a tua serva de uma forma tremenda para falar ao nosso coração e revelar, Senhor, aquilo que está oculto. Senhor, uma coisa queremos te pedir:
nos dê ouvidos. Você pode dizer junto comigo? Diga: Senhor, me dê ouvidos para ouvir. Isso em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dá mais uma salva de palmas para o Senhor, amém? Deus é tremendo e é maravilhoso, Ele nos prepara, né? Nós estamos sendo abençoados pelo livro de Provérbios, e eu costumo dizer que Provérbios é um livro para nós estarmos vendo todos os dias, sabe? Assim como tem 31 capítulos do livro de Provérbios, nós temos no máximo 31 dias no mês, ou 28 no mínimo. Para cada dia nós temos um capítulo, e se nós obedecêssemos, seria algo primoroso para as nossas vidas, seria algo transformador. Amém? Vamos lá abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 19. Amém? Provérbios é um princípio de cumprir o mandamento do Senhor, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É um fundamento tão especial, porque Provérbios ensina tanto a cuidar de nós mesmos, e não é à toa, a cuidar de nós mesmos para que nós possamos verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas. Cuidar de nós mesmos para que nós possamos amar realmente o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Eu vou estar usando a NAA, viu? Amém? Provérbios 19, 1 diz assim: melhor o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios que é um tolo. Quando eu vejo esse versículo, eu me lembro, sabe de quê? De casinhas simples, que são tão arrumadas, que tem um quintal tão limpo, sem nenhuma folha, sabe? Que as panelas são tão brilhantes que dá para a gente se espelhar nelas. E aquelas pessoas tão simples, que tem tão pouco, mas que tem um cuidado especial. O vento está brincando comigo aqui hoje, Jesus. Amém? No versículo 2 vai dizer assim: não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando, né? O Senhor nos fala para sermos cuidadosos e prestar atenção. Sabe, ser precipitado não nos leva a nada, a não ser ao erro. Porque quando se age precipitadamente, você acaba agindo da forma como às vezes nem queria, e certamente da forma que Deus não lhe aprovaria. É interessante porque você vê que a precipitação, o agir sem pensar, leva realmente a coisas que não gostaríamos de fazer, e facilmente nos leva ao arrependimento? Não, o pior é que não leva ao arrependimento, leva ao remorso, que é totalmente diferente. Remorso é totalmente diferente de arrependimento. Você ficar ali se dizendo arrependido de algo que fez, mas que na verdade é só um sentimento de remorso. Sabe, eu venho me lembrar de Judas. Você pode imaginar se Judas tivesse um sentimento realmente ali de arrependimento? Ele teria se arrependido do que ele fez, de ter vendido Jesus. Ele teria buscado o perdão do Senhor. Você pode imaginar se realmente Judas tivesse se arrependido?
Você acha que Jesus não o perdoaria? Certamente ele seria maior que todos os outros apóstolos. Você pode entender isso? Não é fácil aceitar, mas aonde o pecado abunda, o perdão é maior, então a graça transborda. Aleluia. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Você pode dizer assim: que estranho esse versículo. Mas não é não. Basta você se analisar. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Você cometeu uma bobagem, aquilo foi um passo errado na sua vida, e muitas vezes você fica colocando em Deus. E o pior, daquela desculpa mais esfarrapada, foi vontade de Deus fazer o quê? Fala sério. Às vezes as nossas decisões são nossas, Deus não tem nada a ver com isso. Porque se fosse Deus que nós tivéssemos escolhido, a decisão seria outra. E nós caminharíamos na vontade dEle. Sabe, ultimamente eu tenho buscado algo muito forte, porque é algo que às vezes nós não queremos aceitar, que é a permissão e a vontade de Deus. Eu quero ir para esse lugar, eu quero ir, aí eu vou. Se Deus permitir, eu vou, eu quero tanto isso, eu quero tanto ir. Aí Deus permite. Aí dá tudo errado. Senhor, por que o Senhor permitiu? Se ia dar tudo errado. Filho, você insistiu tanto. Filha, você insistiu tanto. Mas analisa no teu coração. Você sabia que não era a minha vontade. Às vezes nós esquecemos de colocar as nossas orações na vontade do Senhor. Porque o que nós queremos mesmo é que Ele permita. Mas e quando Ele não permite? Quando não é da permissão dEle? Continuaremos? Versículo 4: na riqueza os amigos se multiplicam, mas o pobre até o seu único amigo o abandona. A falsa testemunha não ficará. Não, vamos voltar lá para o 4 mesmo. O abandona. Até o seu único amigo o abandona. Quando não há a verdadeira riqueza em nós, quando nós não buscamos uma intimidade com o Espírito Santo, quando essa riqueza é apenas talento, é apenas coisas materiais, muitos se chegam a nós. Aquela pessoa inteligente vai me ajudar nisso. Aquela pessoa pode me ajudar a construir isso. Muitos se achegam. Porém, quando as coisas se concluem, some. Cadê esses amigos? No versículo 5, é interessante, dá uma olhada aí na sua Bíblia. Versículo 5 diz assim: a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Agora salta lá para o 9, lê aí. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Deus enfatiza. Os nossos testemunhos, eles têm que ser verdadeiros. Eles têm que ser vida.
Não pode ser um auto-engano, não pode ser uma mentira, porque nós vivemos a verdade. Precisamos testemunhar Cristo. Testemunhar Cristo. Como é que eu posso chegar para você e dizer: faça o seu devocional, se eu não faço o meu? Eu preciso fazer o meu devocional. Em primeiro lugar, porque eu preciso estar ligado com Ele. E em segundo lugar, porque eu preciso incentivar você a fazer. Porque eu sei que você também precisa estar ligado com Ele. Não sou apenas eu. Não é apenas o pastor. Não é apenas um presbítero, um diácono, um líder. Não. É todos nós. São as crianças. Papai, mamãe, fazem os devocionais com as crianças. Sabe uma coisa fantástica que eu tenho visto com algumas pessoas? Aquelas pessoas, pais, que vão ali na barriga da mãe e canta, sabe, aquele louvor, e conta a história. E aqueles pais que abençoam a vida de seus bebês. Né? Essa semana, na reunião do Ouvir Kids, eu comentei com as crianças sobre pessoas que a gente nem imaginava que, por exemplo, a Tamires Garcia, ela já conta no testemunho dela, aqui e acolá, ela diz que desde criança. Só que, por exemplo, quem sabe que a Aline Barros conheceu Cristo ali na salinha? Alguém sabe? Vocês já ouviram falar disso? Eu também não sabia não. Mas ela chegou e disse: ali na salinha, a tia da salinha me ensinando, foi que eu aprendi realmente pela primeira vez. E eu fiquei: poxa, que legal, que surpreendente. E isso é muito tremendo. Pai, mãe, futuros pais, futuras mães, você precisa fazer o seu devocional para você e para os seus filhos. Vamos continuar lá no 6. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Quem não gosta de ter um amigo que dá presente para você, né? Todo mundo gosta. 7. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Às vezes, nós mendigamos amigos, sem na verdade sermos amigos. Se você deseja ter amigos, você precisa ser amigo. É interessante que isso fala sobre fidelidade. Sabe, e fidelidade de amigo não é passar a mão na cabeça. Fidelidade de amigo é quando você vê que ele está errando e você tem a coragem de dizer: você está errado. Antes de me converter, né, eu passei por uma situação de erro. E aí eu cheguei para uma amiga e ela disse assim: e aí, o que é que tu acha disso? A minha amiga disse: tem problema não, é minha amiga, pode tudo. Fala sério? Que espécie de amiga é essa? É a mesma coisa de que a pessoa chegar: olha, eu vou roubar ali um negócio, tá fácil para mim, o que é que tu acha? Rapaz, rouba lá e ainda traz um pedacinho para mim. Gente, vão junto para o inferno. É uma responsabilidade muito grande. E também é uma coragem grandiosa para você chegar e dizer: amigo, porque você corre o risco de perder aquela amizade. Amigo,
Está errado. Você está vendo que está errado? Sete é? 7, né? 8. Quem adquire a sabedoria ama a sua alma. Quem conserva o entendimento acha o bem. Gente, se você quer cuidar das tuas emoções, você precisa ter conhecimento. Sabe por quê? Nós vivemos tempos tão corridos, que do nada a gente entra numa situação de ansiedade. Às vezes por conta da família, às vezes por conta dos amigos, às vezes por conta do trabalho. E ali você está ansioso e você não sabe o que fazer. Aí você começa a tremer, começa a suar frio. Mas se você tivesse o mínimo de conhecimento de que você pode, seja forte e corajoso. Respira e solta, contando de 10 para 1. Com certeza você já ia melhorar. Se numa coisa dessas você pode ter o conhecimento, imagina só o que o conhecimento da palavra não pode te levar. Isso faz parte daquela palavrinha que a gente costuma sempre a falar. E vai continuar falando. Sabe por quê? Porque nós falhamos. Devocional. Devocional. É só as mulheres que precisam fazer? Não. É só os homens? Não. Todos. Crianças, jovens, todos. Quem somos nós para dizer ao dono do tempo que não temos tempo para Ele? Quem é você para dizer para Deus que você não tem tempo para Ele? Que você não tem 15 minutos para tirar para Ele? Será que você já pensou nisso? O nosso dia tem 24 horas. E nós transformamos os nossos dias numa coisa estranha, de tantas tarefas que temos. E às vezes, no meio dessas tarefas, tem umas distrações. Sabe por quê? Porque às vezes eu estou 8 horas no trabalho, eu estou umas 4 em casa, mas aí de repente eu tiro ali um tempinho, é só 2 minutos na rede social, é só 10 minutos no joguinho. Quando você viu, já passou 1 hora, já passou mais tempo. E você não tem 15 minutos. 15 minutos do teu dia para tirar para o Senhor. Para o dono. Para aquele que te formou. Aquele que te deu esse fôlego de vida que está dentro de ti. Quem somos nós? Ah, mas a tia Lília, ela acorda cedo, ela faz o devocional dela. Nem sempre. Quer ver uma coisa? Essa semana eu perdi a hora, acordei correndo, aí no corre-corre do dia a dia, no corre-corre, quando eu cheguei à noite, que eu fui, vale meu Deus, eu não fiz o meu devocional. Aí, menino, passei por irritações que eu não esperava. E quase descontrolava. A paciente tia Lília. Mas a paciente tia Lília, ela precisa do devocional. Porque senão, a idadezinha dela, junto com a paciência, vai virar furacão. Porque nós todos precisamos estar ligados com o dono do tempo. Aí vai para o versículo que o Senhor enfatiza: a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. A mentira tem sim perna curta. E a verdade
ela disfarçada de verdade, ela continua sendo mentira. Então, precisamos sim estar nos policiando a cada dia. Somos pecadores. Não é à toa que o Senhor nos dá as suas misericórdias renovadas a cada manhã. Porque ai de nós se não fosse elas. Sabe? Nós pecamos todos os dias. E se nós não temos a força do Senhor para nos sustentar, ceder ao pecado é mais fácil. E nós estamos preparados para os grandes pecados. Mas e aqueles pecadinhos? Sabe? Sabe você se irritar porque trocou não é ingrediente, trocou a coisa que você ia comprar no supermercado, você ia comprar um leite tal, e aí você levou para o caixa outro. Quando chegou lá, o caixa foi passar, aí deu o preço errado. E aí você se irrita com aquela situação. O pior que desconta em quem está na fila e quem está no caixa. Cuidado. E a culpa vai ser de quem? Do caixa. Coitado daquele que te atender. Acontece, viu? Aleluia, Senhor. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O tolo vai fazer o que com o luxo? Facilmente, aquilo que é uma coisa luxuosa e até preciosa, será facilmente jogada fora por alguém que é tolo, que não tem conhecimento, que não sabe. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. Que coisa tremenda. Bom senso. Sabe aquela coisa do ouvir mais e falar menos? Sabe aquela coisa do o tolo calado passa por sábio? Pois é. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade como orvalho sobre a relva. O rugido do leão alcança muito, o som bem longe, né? Só que o orvalho sobre a relva alcança toda a extensão. Por isso a sua bondade é como orvalho sobre a relva. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. O filho tolo é aquele que não quer aprender. Sabe? Nós, como os filhos, nós precisamos aprender. E a gente volta lá para o devocional. Oh, coisa chata, esse negócio de devocional. Não, mas é assim. Você volta lá para o devocional. E não use a desculpa. Eu não fiz porque tem que fazer de manhã. Se você não conseguir fazer de manhã, que é sim a melhor preparação, sabe por quê? O teu dia é mau e você vai estar em guerra. Então você precisa estar preparado. Você precisa da armadura e você precisa do treinamento. E começa ali, no teu devocional. Sabe por quê? No teu devocional você adora. No teu devocional você lê e aprende. E no teu devocional você guerreia, porque ali você faz as suas orações com os seus pedidos, pela sua família, pelos seus amigos, pela sua vida, pelo seu futuro, pelos seus filhos, pelas próximas gerações.
Porque nós temos bênçãos sobre as nossas vidas. E sabe quantas gerações? 1000. Não são 4, são 1000 gerações. Temos responsabilidade. E se temos responsabilidade por 1000 gerações, o Senhor vai voltar numa delas, se não for na nossa. E os nossos filhos, os nossos netos, os filhos dos nossos filhos precisam aprender. E eles não vão aprender porque ouviram de nós. Eles vão aprender porque viram nós fazendo. Aleluia. Aí vem a segunda parte desse versículo, que a esposa briguenta é como uma goteira que não para. Gente, tem coisa mais irritante do que uma goteira pingando, ping, 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 ping. Para quem tem TDAH ou coisa parecida, é pior ainda. Ping, ping, tim, tim, tim. Ou então para aquelas pessoas que detestam barulho de grilo. Pronto, é a mesma coisa. Em Provérbios diz, a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa, e a tola com as próprias mãos a destrói. A mulher é auxiliadora. Auxiliadora. Sabe quem é auxiliador como você, mulher? É esse Espírito Santo. Entendeu a sua responsabilidade? Nós precisamos de sabedoria. E também começa lá, no devocional. A tia Lília está chata no devocional hoje, mas é uma realidade, gente. Sabe, eu lembro do testemunho de um pastor que chegou uma pessoa e disse para ele assim: pastor, sua pregação foi top, foi muito legal, foi muito tremendo, mas pastor, todo domingo essa pregação não dá, né, pastor? Todo domingo a mesma coisa, todo domingo a mesma coisa. Quando é que o senhor vai mudar? Quando você aprender. Quando você aprender. Nós vamos juntos um dia estarmos fofocando uns com os outros. No meu devocional eu fiz isso. No meu devocional foi aqui. Cara, tu não sabe, o meu devocional hoje foi isso. Rapaz, tu não está entendendo. Eu não entendi nada no meu devocional de hoje. Eu sei que o Senhor estava falando alguma coisa lá. Aí eu não entendi nada na leitura. Depois eu pesquiso, faço alguma coisa. Mas eu sei que eu orei, eu louvei, eu adorei. E eu estou aqui com o meu coração, que eu nem sei o que foi que aconteceu. Vai ser a melhor fofoca da sua vida. Pode ter certeza. Vamos lá? A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passa fome. Não vou falar desse da mulher, porque eu já falei tudo já, né? Espírito Santo, glória a Deus. Esse da preguiça, eu quero que você dê uma olhada, para você entender o que eu falei no início, para você dar uma olhada lá em Provérbio. Hoje que dia é? Que dia é hoje, gente? 6. Vai lá, Provérbio 6. Para você entender como o livro de Provérbios, estamos no 19, mas fala conosco todos os dias do mês. Amém? Lá no 6:6.
Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. O 9. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? É o mesmo assunto que está aqui no 15 do 19. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso passará fome. Você quer entender? Sabe aquele toquezinho do nosso despertador? Que aí você desliga e eu vou dormir só mais um pouquinho. Ele tem o toque de 5 minutos. Quantas vezes vocês não ouviram? Acontece só comigo, gente. É isso aí. É uma atitude de preguiça, infelizmente, nas vidas da gente, mas é verdade. Nós precisamos sim, tocou, é levantar e seguir em frente. Nada de colocar lá os 5 minutos. Porque quando você coloca os 5 minutos, você pega no sono, e esse sono que você pega é exatamente o que ele fala aqui. O sono da preguiça, que é o mais profundo. E aí é por isso que a gente não acorda. Quem guarda o mandamento, guarda sua alma. Mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Isso é muito forte, né? Nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor. Somos nós que necessitamos dele. E às vezes a gente quer deixar de lado. 17. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Gente, olha só quem é que fica te devendo. Você tem noção do que é isso? E quem retribui o benefício, não tem nada melhor do que você ser uma pessoa abençoadora. Sabe, é você entregar, e quem vai devolver para você é o Senhor. E o Senhor nos devolve muito além da porção dobrada. Aleluia. Esse aqui é bem forte. Corrija o seu filho enquanto há esperança. Não se exceda a ponto de matá-lo. Essa é a correção correta do filho. Muitos querem dizer, né, que a vara não pode fazer e tal, mas é com sabedoria. Você tem que corrigir da forma certa. Não é espancar, não é maltratar, não. É correção, é diferente. Aquele que se deixa levar pela ira, terá de sofrer o castigo. Porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Nós, as pessoas, geralmente, acham que podem fazer as coisas e não sofrer as consequências. Acham que porque foi perdoado, não vai ter consequências. Gente, os nossos atos, eles têm consequências. Todos, sabe? A lei da semeadura. Aqui você planta, você colhe. Não tem como você plantar batata e colher caju. Não tem como você plantar manga e colher banana, meu bem. Porque se você plantar batata, é batata que você vai colher. Mas se você plantar abacaxi, é abacaxi que você colhe. Eu não sei porque essa entonação do abacaxi ser coisa ruim, né, gente? Tem nada a ver. Abacaxi é muito bom. Mas se você se você toma uma atitude errada, se você tem um comportamento errado, o que você colhe vai ser de acordo com aquilo. É por isso que as nossas escolhas são tão importantes. Ouça os conselhos e receba a instrução.
para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Não é porque resolvemos dar uma ajudinha ao Senhor que os propósitos dele vai mudar. Não é porque nós dizemos que fazemos de certa forma e na verdade a gente está fazendo de outra, que os propósitos do Senhor vai mudar. Não vai. Sabe, cada um de nós nasceu com um propósito, e esse propósito é relacionamento com Deus. Sabe, esse é o nosso propósito. Nós nascemos com esse propósito, relacionamento com Deus. Meu amigo, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o nosso propósito, relacionamento com Deus, relacionamento com Deus. E aí nós temos a nossa missão, ide. É o amor ao próximo, é você cuidar do seu irmão. Muitas vezes nós não queremos ouvir conselhos, porque às vezes nós estamos numa situação em que aquele conselho não era o que a gente queria ouvir, mesmo a gente sabendo que está errado, que nós estamos errados. A pessoa chega para aconselhar de bem e a gente fica indignado, porque fulano não tinha que se meter na minha vida, sendo que eu estava fazendo errado, sendo que o fulano tinha total razão. Mas eu não quero saber, problema dele, deixa eu errar sozinho. Aonde chegará? O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem, o temor do Senhor, ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Sabe o que é interessante? Você pode dizer assim: poxa, mas eu tenho vivido no temor do Senhor e tal, e coisas ruins me acontecem. Mas como você está quando a coisa ruim acontece? Você foi se dignar com o Senhor e, sei lá, ir para o mundo? Ou você estava firme a ponto de aguentar algo tão pesado? Quando estamos com o Senhor, quando nos firmamos nele, é assim. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Porque, sabe, como Sadraque, Mesaque, Abidnego, Misael, Azarias e Ananias, nem cheiro de fumaça, nem cheiro de fumaça. Mas as cordas que estavam nas mãos dele, essas se queimaram. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Castigue o zombador, e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreende o sábio e ele crescerá no conhecimento. Quando você repreende aquela pessoa que é sábia, ela vai ouvir. Mesmo que na hora doa, sabe? Que não goste. Mas se a pessoa tem sabedoria, ela vai prestar atenção no que foi, do que você falou, do que a pessoa falou, e vai bater o pé
e dizer: ai, não é que tinha razão? Oh meu Deus. E aí você cresce, sabe por quê? Você vai ter uma transformação, uma mudança de atitude. E ali você tem o conhecimento para fazer isso e transformar a sua vida e os que estão à sua volta. Quem maltrata o seu pai ou manda embora sua mãe é filho. Quem maltrata o seu pai ou manda embora sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Pai é pai, mãe é mãe. Temos que honrá-los, mesmo que às vezes seja difícil, mas nós precisamos honrá-los. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. Precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Precisamos ouvir a sua palavra. Sabe, nós temos servos do Senhor tão abençoados, trazendo a explicação de coisas que não entendemos. Sabe, coisas cristocêntricas, coisas que às vezes passa batido. A testemunha depravada zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. Tem uma frasezinha que diz assim: de Deus não se zomba. Nós precisamos a cada dia olhar o nosso dia, sabe, olhar o que passamos durante o dia, ver aquele momento de ira que você teve, sabe, e você precisa pedir ao Senhor que o Senhor lhe mostre o que há de errado e abrir os ouvidos para ouvir, porque às vezes a gente não quer saber. Mas nós precisamos, porque eu tenho certeza que se há um desejo no seu coração, é de estarmos todos juntos ali com o Senhor, na Nova Jerusalém, quando finalmente nós veremos a face do nosso Mestre amado. O livro de Provérbios, nesse capítulo 19, assim como todo o livro de Provérbios, nos mostra o valor da correção, nos mostra fidelidade das relações humanas, nos fala sobre justiça social, nos diz sobre a importância de ouvir conselhos. Ele toca diretamente na vida cotidiana. Ele revela que a sabedoria molda as decisões, os relacionamentos e até a maneira como lidamos com o sofrimento e com a disciplina. Porque às vezes nós precisamos sim ser disciplinados, mas seria muito melhor se nós nos autodisciplinássemos, ouvindo a voz de Deus, nos arrependendo daquilo que há de errado e recebendo realmente o que Ele nos entrega todas as manhãs, as suas misericórdias renovadas, e termos um novo começo. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Quero convidar você a ficar de pé, a orarmos. Eu quero convidar você a não desistir, mesmo que venha um cansaço. Sabe, eu não consigo fazer esse devocional mesmo, vou fazer mais não. Vou fazer de conta que eu não estou nem ouvindo. Os pastores vão falar, eles vão falar. Eu vou dizer, estou tentando.
mas eu sei que eu não vou conseguir. Nesse momento, ora internamente com você e diz assim: Lilian, continua. Você não pode parar. Você vai conseguir. Sabe por quê? Porque você não aprendeu a fazer o que você faz hoje sem instrução. Então, eu não gosto de ler, mas eu vou ler uma página. Eu não gosto de ouvir, mas eu vou ouvir um capítulo. Eu vou conseguir. Senhor, eu não fiz hoje, mas eu estou aqui, nesse momento. Eu quero fazer agora. Eu quero te adorar. Eu quero te render um louvor. Eu quero louvar assim, Senhor. Minhas vontades eu não quero mais viver. Eu sou tão dependente de você, Deus. E então vem e toma o teu lugar. Então vem e toma o teu lugar. Hoje eu reconheço quem tu és. Eu te convido, vem reinar em mim, Deus. Convide-o. Então vem e toma o teu lugar. E então vem e toma o teu lugar. Oh, te convidamos, Senhor, e toma o teu lugar em nós. Minhas vontades eu não quero mais viver. Eu sou tão dependente de você, Deus. Diga. Então vem e toma o teu lugar. Então vem e toma o teu lugar. Hoje eu reconheço quem tu és. Eu te convido, vem reinar em mim, Deus. E então vem e toma o teu lugar. Então vem e toma o teu lugar. Vem, Senhor, vem, Senhor. Eu te convido, Senhor. Aleluia. Glória, Senhor. Diga. Aleluia. Acaso eu arrumei, tudo está tão lindo, vem aqui, Senhor. A porta está aberta
pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. Acaso eu amei? Tudo está tão lindo. Vem aqui, Senhor. A porta aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. Eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Brilhem mais que as eternas. Eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Eu só quero teu amor sobre mim. Eu só quero teu amor sobre mim. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 6 do livro de Daniel, quando Daniel descobre sobre o decreto do rei para jogá-lo nas covas dos leões, ele foi até o seu quarto e, voltado para Jerusalém, ali na sua sacada, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia, como costumeiramente ele fazia. Apesar do decreto, ele não desistiu. E ali ele fazia as suas orações. É como lendo um capítulo 6 do livro de Daniel neste momento, que é como se estivéssemos fazendo o nosso devocional e ali na leitura daquele capítulo você ter essa descoberta. E aí você pensar, Senhor, que coisa tremenda, porque eu estava lendo do capítulo 1 até agora, em nenhum momento Daniel orava, em nenhum momento Daniel fala que orava, e de repente aqui Daniel vem falar sobre as orações e que era 3 vezes ao dia, e que ali ele estava ameaçado de ser jogado na cova dos leões, de ser comido pelos leões, mas mesmo assim ele não desistiu. E agora, Senhor, com essa descoberta do meu devocional, eu quero fazer as minhas orações e os meus pedidos a Ti. As minhas orações e os meus pedidos, Senhor, eu tenho aqueles alvos de todos os dias que o Senhor já sabe. Eu quero convidar você nesse momento a fazer os grupos de oração. E lembrar dessa sequência para o teu devocional: o louvor, a palavra e a oração. Nesse momento, orando ao Senhor por aqueles pedidos corriqueiros que você costuma fazer. Sabe, a conversão daquele teu ente querido. E quando eu vou falando, você vai orando. Não espere orar, não. É a conversão daquele teu ente querido, que às vezes você pensa assim: nunca vai se converter. Mas quem sou eu para duvidar do Deus do impossível? Eu continuo orando. Senhor, mesmo sem força, mesmo sem acreditar, eu oro a Ti, Senhor. E eu peço, Senhor, pelos meus parentes que ainda não Te conhecem, Senhor, que eles venham a Te conhecer, que eles venham, Senhor, a Te reconhecer como único Senhor e Salvador. Senhor, que esses meus parentes, que para mim são tão impossíveis, Senhor, que eles sejam adoradores maiores do que eu, que eles sejam pessoas que oram mais do que eu, que eles sejam, Senhor, pessoas que acreditem mais do que eu.
Senhor, porque eu celebrarei o teu nome quando eu ver cada um deles. Cada um deles. Oh Senhor, faz a tua vontade, Deus. Eu creio, Pai, que faz parte da tua vontade eu orar, porque na tua palavra, lá em Mateus 6, o Senhor diz: quando orai ao Senhor, orai assim: Pai nosso, tu és o nosso Pai. Pai nosso, converte os nossos amigos, converte aquele, Senhor, que trabalha conosco, Senhor, aquela pessoa tão impossível, Pai. Mas, Senhor, tu és o Deus do impossível, e eu coloco, Senhor, cada um deles nas tuas mãos. Senhor, eu oro, Senhor Deus, por aquelas pessoas, Senhor, na minha família, Senhor, por aquelas pessoas que eu tenho conhecimento, pelas que eu não tenho, aquelas que se encontram enfermas, Pai. Eu não sei qual é a situação delas, Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade. Então, Senhor, opera em suas vidas, faz sim conforme a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que cada uma delas, Senhor, venha testemunhar o teu nome, venha dizer que foi o Senhor que fez, que o Senhor que curou. Senhor Deus, que essas curas sejam impactadas, Senhor, na vida daqueles que não creem, Pai, na vida dos médicos, na vida de enfermeiros, na vida de cuidadores, Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, queremos nesse momento colocar os nossos alvos. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso desejo. Oh Deus, são tantos planos, oh Deus, está difícil, Senhor, me ajuda, Senhor, porque, Senhor, aquilo que parece impossível para ti, Senhor, é como um piscar de olhos, é como um estalar de dedos. Ajuda-me, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, Deus. Eu sou tua casa favorita, eu sou tua casa favorita. Vem habitar em mim, vem habitar em mim. Eu sou tua casa favorita, eu sou tua casa favorita. Vem habitar em mim, vem habitar em mim. Eu sou. Senhor, nós estamos em Ti, e diante de tudo aquilo que nós temos vivido, passado, o que nós precisamos é estar em Ti, construindo a cada dia esse ser humano mais firmado em Ti, mais alicerçado em Ti. Então que o nosso coração seja esse coração tratável, que o nosso coração seja esse coração moldável, que nós sejamos, Senhor, como o oleiro para os nossos discípulos, mas também que nós sejamos como barro para Ti e para os líderes. Senhor, nos dá um coração tratável. Senhor, que nós não tenhamos uma cerviz dura, que nós não tenhamos um entendimento cego, que nós não sejamos como os tolos, que de nada adianta se repreender, se falar, se ensinar. Senhor, nos dá um coração tratável. Senhor, nos dá ouvidos atentos à Tua voz. Retira de nós todo engano. Você pode dizer isso, diga isso essa noite. Diga: Senhor, retira de mim todo engano. Retira de mim, Senhor, todo sofisma. Retira de mim, Senhor, todo dardo inflamado na mente. Que eu não seja como os tolos,
Que eu não seja como aqueles, Senhor, que nunca se tratam, que nunca mudam, que nunca se alinham, que nunca entendem. Tende misericórdia de mim, Jesus. Diga isso, Senhor, tenha misericórdia de mim. Amolece o meu coração. Trata o meu coração, para que eu possa ter um coração tratável, ensinável. Coloca em mim, Senhor, o espírito voluntário, aonde eu esteja totalmente entregue às mãos daqueles que moldam, daqueles que ensinam. Pai, que o meu coração não seja duro para não ver valor na correção, na instrução. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, me dá um coração segundo o teu coração. Você pode dizer isso? Me dá um coração segundo o teu coração, em nome de Jesus. Abrace a pessoa que você orou. Eu sou tua casa favorita, sou tua casa favorita. Vem habitar em mim, vem habitar em mim. Eu sou tua casa favorita, eu sou tua casa favorita. Vem habitar em mim, vem habitar em mim. Eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas, Brilhem mais que as eternas. eu não quero Que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Eu só quero teu amor sobre mim. Levante as mãos para sua casa, comece a orar pelos seus parentes. Pai, nós oramos pela nossa casa, nós oramos por aqueles que se perdem na ignorância. Senhor, guarda a nossa casa, Senhor, principalmente aqueles que não aprendem com a correção. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Trata o coração, trata o coração, molda o coração. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, amolece o coração desse povo, para que eles possam se converter a Ti. Quebra toda idolatria, quebra toda mentira, Senhor, em nome de Jesus, e que eles possam enxergar a verdade. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloque as mãos na sua mente. Pai, a minha mente é Tua. Trabalha na minha mente, Senhor. Senhor, que não haja lugar para depressão, que não haja lugar para tolice, que não haja lugar para as coisas supérfluas, mas que a minha mente seja cativa a Ti. Guarda a minha mente, Senhor, para que eu não me engane de novo. Diga com fé: guarda a minha mente, para que eu não me engane de novo, para que eu não escute o meu coração quando ele estiver enganoso, mentindo para mim, mas que eu possa meditar na Tua palavra e encher o meu coração até ele transbordar de esperança, em nome de Jesus. Diga: eu recebo
Eu recebo. Vamos dizimar, bora ofertar? Você que vai dizimar, que vai ofertar, levante suas mãos. Eles vão deixar um envelope até você. Você que vai fazer pelo Pix, o Léo vai colocar as chaves. Mas eu quero que você tire esse momento para orar pelas suas finanças. Querido, a palavra diz, aliás, ela se refere somente a outro ser como Senhor, o dinheiro. Então não cabe dois senhores. Nós vemos que um jovem rico confessa perante todos que seguia todos os mandamentos, e aquilo não era mentira. Ele era um bom homem, um bom filho, um bom discípulo de alguém. Ele com certeza frequentava lá uma sinagoga, uma igreja. Ele era o cara top. Mas só que ele já tinha um Senhor, e o Senhor dele era o dinheiro. Não existe um mandamento que diz: venda tudo e me segue. Não tem. Mas o Senhor pediu isso àquele homem. Por quê? Porque o dinheiro era Senhor dele. Agora deixa eu perguntar a você: o dinheiro é teu, Senhor? E por que é que você tem negligenciado? Ah, não, porque não tem isso, querido. Que o teu sim seja sim, que teu não seja não, o que passa disso é do maligno. Se você negligencia, é porque já tem um Senhor aí. O dinheiro é perigoso, que a gente precisa dele. Ele é perigoso. Ele é a moeda de troca. Então, guarda o teu coração. Porque o Senhor começa a tratar você, e Ele vai tratar exatamente no teu Deus. Você pode estar bênção na igreja, você pode estar falando em língua e vendo anjo, e pode ter outro Senhor. E o Senhor não é Deus de dividir discípulo. Ou você é dele ou você não é dele. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente passa muito rápido sobre o dinheiro, porque a gente não quer pregar a teologia da prosperidade. Mas é terrível o número de pessoas cativas ao dinheiro, se não for obrigado a dar. Se não for obrigado a dar, as pessoas fazem vista grossa, dá uma de doido e não dá. Aquele jovem, talvez tivesse outras pessoas ali que nem tivesse dizimado nem ofertado, mas aquele jovem chegou dizendo: eu faço tudo. E Jesus disse: tem uma coisa que você não faz. Tem mais amor a Deus do que o dinheiro que você possui. Querido, não adianta você prosperar em uma área e ser destruído em outra. Que aonde há brecha, há brecha. Às vezes você está prosperando no dinheiro e está caindo em outra área. Alguém está entendendo? Aí é como um bolso furado. Às vezes eu digo isso para mim. Eu digo assim: olha, não retém. Eu digo, eu conversando, você faz isso. Não sei se você faz, mas eu faço, não retém. Dá esse dinheiro logo, porque vem uma doença, vai e leva. Eu fui consultar o meu pai esses dias, o médico, R$380. Dos mais baratos. Os exames de R$10.000. Plano de saúde, não sei quantos mil. Aí você tem que dizer: Deus me dá saúde, ou Deus me dá dinheiro. Eu prefiro pedir saúde, amém? Amém? Saúde, saúde. E o dinheiro vai vir. Pastor, está falando porque eu quero que você ore. Eu quero que você não aceite. Não aceite ter outro Deus. Não aceite agir como um tolo. Porque essa palavra que nós meditamos hoje diz que as costas do tolo é para o açoite. E Deus não deixa barato. Nem o diabo. Então levante seu dízimo, a sua oferta, e diga: Senhor,
eu repreendo todo o peso do meu coração. Diga, eu repreendo todo o peso, toda a pena de dar. Senhor, eu não vou reter. Eu vou dar com alegria, eu não vou reter aquilo que o Senhor tem me abençoado. Eu não vou ser enganado. Eu estarei prosperando em todas as áreas. Diga, prosperando em todas as áreas. Não é só sobre dinheiro. Diga, prosperando em todas as áreas. Prosperando na saúde, prosperando na paz interior, prosperando na sanidade mental, prosperando entre a família, prosperando na igreja, prosperando no ânimo diante do Senhor. Diga, prosperando em todas as áreas, porque o meu coração é teu e está ocupado contigo, em nome de Jesus. Traga seu dízimo, traga sua oferta com alegria. Levante suas mãos e adore. Diga, meu coração é teu, Deus. Queria convidar a minha sogra para a gente fazer uma oração por ela. Convidar a pastora Dejarlene para trazer ela aqui. Vamos orar por essa mulher de Deus, amém? Glória a Deus. Liga a luz para mim aí, Marcílio. Aleluia. Gente, Deus é bom, amém, pessoal? Deus é bom, amém, Wilson? Eu vejo tanta gente dizendo esse nome sogra com tanto peso. Ou duas coisas: ou Deus te deu uma mulher muito ruim mesmo, né? Uma sogra muito ruim, ou então porque você não sabe tratar a sua sogra. Deus me presenteou com essa mulher de Deus, né? Eu não tenho mãe mais, mas de vez em quando eu fico roubando ela da Djarlene, da Patrícia e do Dames. E vem cá, Patrícia. E eu amo fazer as coisas para minha sogra, sabe? Abençoar ela. E é tão bom isso, que a gente ganha um presente. Aqui em casa, quando ela chega, até a cachorra se anima. A cachorra só se anima com duas pessoas chegando aqui em casa: a Djarlene e a moça. A Djarlene porque a cachorra sente que ela ama cachorro. Aí pronto, a cachorra sente no espírito. Agora a moça é porque ela sente um espírito bom que vem. Amém? Alguém está entendendo? Então eu quero testemunhar que você pode ter uma relação maravilhosa, inteligente com a sua sogra. Porque não adianta você querer uma sogra boa se você não é um bom genro. Você quer uma sogra boa, mas não é uma boa nora. Então, antes de querer o bom, seja bom para alguém. Então, quero dizer que eu amo você, minha sogra. Amo você demais. Tenho você como uma mãe para mim. E às vezes eu brinco com ela. Eu digo que eu faço as coisas para ela pensando na herança. Mas a maior herança você já me dá, que é a sua presença todo dia aqui na nossa casa, como uma luz que nos alegra todos os dias. Momento que você está com a minha filha, momento que você está conversando comigo. Você é mais do que uma sogra, você é minha amiga, né? E tem gente que tem ódio disso. Deixa eles morrer de raiva. Amém. Tem uma é? Eu tenho você como filho meu. Ela conseguiu falar. Dá uma salva de palmas aí dela, tu viu? Ela conseguiu falar. Disse: eu nunca vou falar naquele microfone. Eu disse: eu vou fazer tu falar. Vai conseguir. Obrigado, também amo você. Levanta as mãos para cá. Vamos abençoar. Pai, nós abençoamos a vida da Maria de Fátima. E nós declaramos muitos anos de vida sobre ela, sobre a sua família. Que ela carregue sempre essa alegria. E que ela seja uma bênção para essa igreja, para essa família. Muitos e muitos anos de vida. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria que as mulheres viessem dar um abraço nela. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você
nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ela é crente, ela é crente, ela é crente, ela é crente, ela é crente. Ela ora, ela ora, ela ora, ela ora, ela ora pra Jesus. Mocinha, mocinha, mocinha. Glória a Deus. Levanta as mãos, deixa eu dar a bênção final. Meu povo, se você quiser oração por enfermidade, unção com óleo, após, você pode vir à frente, nós vamos estar orando por você, tá bom? Pai, eu te agradeço por esse momento. Leva cada um que está aqui em segurança e que o amor e a paz estejam conosco todos os dias. Isso em nome de Jesus. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do nosso amigo Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas mais uma vez. Dê a paz do Senhor a seu irmão. Se precisar de oração, vem à frente.